Olá, meus amados irmãos, graça e paz para você. Que alegria ter você aqui conosco. E que privilégio esse meu de estar aqui mais um dia. Leitura bíblica em um ano. Vem comigo. Uau, que maravilha! Meus amados irmãos, hoje eu tenho o privilégio de continuar com você no livro de Isaías. Isaías 65. Que maravilha! Esse texto de Isaías 65 é como se Deus estivesse falando para o profeta dizendo: eu estou feliz, Isaías, porque tem um remanescente que está me buscando com integridade de coração, com fidelidade de alma. Eles estão começando a compreender e dar resposta sobre o que é aliança. E olha como ele começa: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chama pelo meu nome, e eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Olha, isso tem muito a ver também com esse povo que era o povo que não participava da aliança, ou seja, o povo judeu era o escolhido, o queridinho da aliança. Mas aqui é um povo estrangeiro, que nem eu e você que fomos resgatados para entrarmos nessa aliança. É como ele diz lá atrás, né? Um ramo de oliveira brava, enxertado na oliveira verdadeira, e daí começa-se a dar muitos frutos, e Deus se agrada disso. Deus se agrada desse povo estrangeiro que era eu e você, aonde a gente vê depois no Novo Testamento Paulo já pregando para os gentios, e muitos gentios abraçando a fé, compreendendo a graça, o favor imerecido. Preste atenção, porque esses capítulos 60, 61, 62 ao 65, qual nós estamos, ele vem dando luz sobre a profecia messiânica, a chegada do Cristo para um povo estranho, um povo de longe. Por isso ele diz, olha só, o versículo 2, todo dia estendi as mãos a um povo que era rebelde, que andava por um caminho que não era bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Paulo, mais na frente, compreendeu perfeitamente isso, que ele diz: outrora vocês andavam perdidos nos seus próprios pensamentos, fazendo a vontade e os desejos dos seus pensamentos e da sua carne. Uau, que maravilha! E ele continua, o próprio Paulo, e diz: mas agora a salvação chegou, tanto para o judeu, quanto para o gentil, como para os gregos, a salvação acolheu a todos. Que maravilha esse texto de Isaías 56. Ezequiel 46, 47, esses textos aqui, esses capítulos de Ezequiel, se você consegue abrir aí comigo, eu estou lendo na Bíblia NAA, não sei qual é a versão sua, mas essa versão para mim é muito show de bola. E nesses dois capítulos, o 46 e o 47, são as instruções que Deus já está dando para o profeta. Numa das nossas mensagens anteriores na leitura bíblica, no capítulo de Ezequiel, não me falha a memória, foi no 40, 41, onde ele tem, capítulo 40 e 41, é onde Ezequiel tem a visão do templo, a reconstrução, os detalhes, porta do peixe, porta das ovelhas, portão oriental, isso, aquilo, outro, a glória de Deus invadindo. Aqui são as instruções de como é que vai funcionar. Olha só, assim diz o Senhor, Deus: o portão do átrio interior, que dá para o leste, estará fechado durante 6 dias de trabalho. Olha as instruções para os sacerdotes que vão voltar. Deus não está mais falando de punições, ele não está mais aborrecido com os sacerdotes. A reconciliação já aconteceu, o povo está saindo do cativeiro, é um novo tempo, e ele está começando a dar as ordenanças. Ele diz: o portão do átrio interior que dá para o leste estará fechado durante 6 dias, 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa da lua nova. O príncipe estará fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos. As instruções, tanto o capítulo 46, 47, são coisas muito lindas para se ler devagar em casa, com uma Bíblia de estudo, e você vai, meu Deus, entendendo tanta coisa maravilhosa. Vem comigo agora aqui em Lucas 4,
31 ao 44, né? Esse capítulo aqui, Jesus ele já teve aquela experiência do deserto, ele foi tentado ali pelo inimigo, mas não caiu, né? Eu costumo dizer que Jesus ele venceu o inimigo no deserto, enquanto Adão no paraíso perdeu aquela batalha, né? Então, às vezes, não é o lugar onde você está, na grande maioria, não é o lugar que determina a sua vitória, mas é você que faz o lugar se tornar um ambiente de conquista e de vitória. Assim foi com Jesus. Ele está cheio do Espírito Santo, ele vence o adversário com aqueles 40 dias de jejum. O diabo vai por 3 vezes, assim, de uma forma brutal, violenta, tentar Jesus, né? Primeiro ele vai lá, sabe que Jesus está com fome, ele diz: tu é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus combate aquilo ali com a palavra, Deuteronômio 6,13, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo vai e faz uma investida com palavra também, ele diz: pois então atira-te daqui do lugar mais alto do templo, todo mundo vai ver você se jogando, se tu é o filho, tu vai descer aqui, né, flutuando, dando um espetáculo. Sabe, a estratégia do diabo é sempre uma estratégia de espetáculo, de mágica, de muito glamour. Só que Jesus sabia que não cumpriria o propósito se não fosse pela cruz. Essa palavra fica para mim e para você. Ninguém vai cumprir propósito nenhum de chamada e vocação se não tiver a cruz. A cruz é o evangelho do escândalo, porque muitos teólogos não conseguem dimensionar a revelação da cruz. Por isso que o Paulo diz: quando eu fui ter convosco, ó Coríntios, eu não fui com palavra de ostentação, com palavra de persuasão, de sabedoria humana, mas eu fiz questão de levar um evangelho, e o evangelho da cruz. Eu revelei para você o Cristo crucificado. Esse é o maior poder do evangelho, é o Cristo crucificado. Enquanto eu te falo isso, eu treino aqui com a lembrança do povo lá do século XVIII, os moravianos, onde eles estavam se refugiando neste período, aquela guerra que durou 30 anos entre católicos e protestantes, e eles se refugiaram numa terra que o conde Zinzendorf havia dado para ele. Conde Zinzendorf havia dado essa terra, e esse conde era um jurista. Só que os moráveis, eles eram de várias denominações, e você sabe que quando tem muitas denominações, muitos sistemas de crenças, doutrinas, há muita briga, e foi assim entre eles. E o conde teve que ir lá para criar algumas regras. E quando criou-se essas regras, eles estavam tão felizes, e uma das pontos dessas regras era a unidade. E eles decidiram então fazer um grande culto de celebração por conta dessa unidade, essas regras que haviam sido criadas. E é interessante porque ali o Espírito Santo veio num grande mover sobre a vida deles, e dali começa a originar-se o avivamento dos moravianos, onde eles tinham visão de Isaías 56, o servo fiel, o servo crucificado, e eles começaram a entender que eles tinham que repartir essa visão, porque eles entendiam que o Cristo havia se entregado para que eles também entregassem a outro. Então, olha só quanta coisa a gente vai puxando e acessando a partir do texto de Lucas, né? Uau, que maravilha! Eu espero que você tenha enriquecido mais e mais aí tua vida com essas pérolas que saem daqui todas as manhãs nessas leituras bíblicas. Uau, que maravilha! Deus abençoe, eu amo muito sua vida, um beijo pro seu coração, até a próxima, fica na paz.